Amém. Shalom, shalom. Aleluia. Bom, essa aqui é a página 42 da nossa apostila. Eu entreguei para vocês aí no WhatsApp. Se você assinar a lista de presença, confira teu número. Está todo mundo lá no grupo. Você tem que ter recebido. Depois você pode imprimir. Eu tenho 4 páginas lá, 42, 3, 4, 5. Eu já fiz até a página 70 e tanto da nossa apostila. E depois dela, eu já tenho uma apostila específica sobre Apocalipse, que tem mais outras 70 e tantas páginas. Então, esse ano nós vamos estudar bastante, amém? Mas eu tenho uma gana muito grande de dar um tapa rápido nessas 70 e poucas páginas primeiras aqui. Nós estamos na 42. Para conseguir chegar no Apocalipse, para ver se a gente estuda o Apocalipse antes do Apocalipse. Porque o negócio está feio, hein? Né? Alguém debaixo d'água aí? O negócio está sério, né? E não só... Hoje nós recebemos não é só no Brasil, recebemos uma convocação de oração por os irmãos africanos lá, porque está chegando um tufão que está virando um baita de um furacão e vai chegar lá em Moçambique. E os irmãos de lá estão todos assim, apavorados e orando, porque é aquele tipo de devastação que acontece na Flórida, mas Moçambique não tem aquela estrutura. Vai voar tudo. Então, estamos aí clamando para que Deus faça a obra necessária pelos irmãos em Moçambique. Os pastores de lá pediram socorro. O touchdown do furacão é quinta-feira, depois da manhã. Ele está ali em Madagascar, sendo fortalecido nas águas, para chegar em Moçambique. Sente num lugar que você consiga enxergar bem a tela e acompanhar bem o nosso estudo. Glória a Deus. Mas digo isso porque, como falamos, não é privilégio dos brasileiros andar debaixo da água aqui. O mundo está de pernas para o ar. A gente, em todo lugar que vai, escuta de pessoas que não têm entendimento bíblico, nunca estudaram, que a coisa está feia, né? Os tempos estão dias difíceis, dias ruins. E, enfim, tomara que dê tempo da gente estudar o Apocalipse. Não, tomara que não dê tempo da gente estudar o Apocalipse. Você é de qual time? Do tomara que dê tempo ou do tomara que não dê tempo? Eu sou do time do tomara que não dê tempo de estudar o Apocalipse. Quanto antes me tirarem daqui, melhor. Porque a minha cidadania é celestial. A vocação e a cidadania da igreja é celestial. A vocação e a cidadania de Israel é terrena. Entenda bem isso, tá? Não sei se você ouviu isso no primeira etapa do nosso estudo de panorama, que é mais Velho Testamento e fala muito de Israel. Israel tem uma cidadania terrena. Deus vai lidar com Israel e Israel vai possuir a terra como já possuiu antes. Durante o reinado de Jesus, Israel vai ter a extensão de terra maior que nunca teve, que vai até o rio Eufrates, e é uma coisa bíblica, de proporções enormes. E hoje, eu creio que não dá nem 10% o que Israel ocupa hoje de terreno em relação ao que vai ocupar. Estão comigo? Vamos continuar estudando na nossa aqui, porque esses tempos pertencem a Deus. E nós vamos na nossa marcha. Então, essa primeira parte aqui, eu quero retomar com vocês o que a gente já iniciou na última aula, no semestre passado, e estávamos estudando sobre as duas naturezas em Cristo. Duas naturezas em Cristo.
Hoje, durante meu discipulado com meu querido discípulo Betão, que está ali, eu me lembrei de uma ilustração que eu aprendi muito cedo na vida evangélica. Então a gente conversou um pouco sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre fala da natureza. Nós podemos conversar um com o outro aqui porque nós temos a mesma natureza. Eu não sei se você conversa com o teu cachorro, com o teu gato, com o teu periquito. Eu não sei se você conversa com algum outro bicho que não tenha a tua natureza. E eu quero te convidar a ter esse raciocínio. Gente da mesma natureza tem comunhão, tem coisas em comum. Não só a natureza em si, mas se comunicam. Conseguem conversar, trocar ideia. Precisa ter a mesma natureza. E nós vamos começar falando aqui de duas naturezas em Cristo. E o exemplo que nós tivemos hoje no discipulado é daquele formigueiro. Não sei quem já ouviu falar dele, mas é assim. O formigueiro está pegando fogo. E as formigas, elas saem para ir para longe. Não sei quantos já tiveram um formigueiro lá perto, ou então as formiguinhas andando na cozinha. Você vê que as formigas, elas andam numa filinha, ela vem, dá uma trombada uma na outra, cochicha algum negócio na orelha da outra e passa. Né? Já viram? A formiguinha, ela dá uma cuspida na outra, não sei como é que elas se comunicam, não é em português, amém? Mas ela fala alguma coisa, dá um cheiro, ou dá um clack, ou um tal, e fala alguma coisa e pum, passa e vai. E as formigas, elas andam para lá e para cá desembestadamente e vão longe buscar o alimento para abastecer o formigueiro para tempos difíceis, né? Para o inverno e tal. E se está pegando fogo no formigueiro, alguém precisa chegar lá para aquelas formigas que estão lá longe, não estão vendo nada, que o formigueiro ficou para trás, e falar para elas, não volta para lá para o formigueiro, porque está pegando fogo. Eu não sei se você concebe a ideia de você dar uns gritos com uma formiga e falar, para, não vai para lá. Vai adiantar alguma coisa? Por que não adianta nada você gritar com formiga? Porque não são da nossa natureza. Gente da mesma natureza, a semelhança uns dos outros, se comunicam. Gato fala com gato, cachorro fala com cachorro, formiga fala com formiga. Nós falamos uns com os outros e não adianta nada você querer gritar com a formiga, alertando ela para não voltar para um formigueiro em chamas, porque, adivinha, Jesus se fez formiga, Deus se fez formiga e veio aqui habitar entre nós para cochichar na nossa orelha, que somos um monte de formiga aos olhos de Deus, que nós estamos indo para o fogo. Alô? Porque Deus, para se comunicar conosco, é isso que Ele quis desde o começo, nos fez renascer, nascer de novo, para termos a mesma natureza de Cristo, amém? Para Ele falar e a gente ouvir. Orar é Ele falar e a gente ouvir. Orar não é você falar desembestadamente e não ouvir nada. Não adianta nada a gente orar, falar. Amém, orei, pronto, vou embora. Quando a Bíblia diz que Jesus se retirou para orar, Ele saiu para escutar o que o Pai falava. E no dia seguinte ele já tinha todas as instruções para o que ele tinha que operar no dia seguinte. Bom, hoje eu vou chamar 12 apóstolos para mim. E quais são? Não, Deus já me falou ontem. Quais são os 12? Pá, você vem, segue-me. Você, segue-me. Você também, segue, irmão. Você fica aí. Vai procurar a tua turma. Como é que ele faz isso? Que ele passou a noite orando. O que era isso? Ouvindo o que Deus falava. Mesma natureza. Deus fala, e aqueles que têm a natureza de Deus, ouvem. Estão comigo? Não dá para nós nos comunicarmos com formigas. Para Deus se comunicar conosco, Ele teve que descer
se fazer parecido conosco. Falar com alguns de nós, para que esses alguns de nós falassem com todos nós, não deu certo. Estou falando dos profetas. Deus levantou os profetas e falava com eles. Falava, vai lá, avisa aquela galera que está tudo errado. E os profetas diziam, está tudo errado. Deus falou para mim, está tudo errado. O que fizeram com os profetas? Corta a cabeça deles, mata. Então falar com alguns escolhidos a dedo, que têm temor de Deus e que dão ouvidos ao que Ele fala, para que estes espalhassem a notícia para o resto do povo todo do reino, não deu certo. E Ele tentou de tudo, Deus, até que Ele falou, não adianta, vou eu lá, deixa que eu vou. E veio. E aí, em Cristo, nós achamos duas naturezas, uma divina e uma humana. E é preciso que as duas estejam em Cristo, para que a coisa dê um fechamento, que a história tenha uma lógica, que Deus não seja pirado da cabeça, porque Ele não é. Para fazer tudo acontecer do jeito certinho, concatenado, e as ideias encaixarem, e tudo o que Deus planejou vir à luz, é preciso que Cristo tenha duas naturezas nele, a divina e a humana. Amém? Amém, né? Só se eu te perguntar por que ele tem que ter as duas naturezas, você vai demorar para responder, se conseguir. E a ideia é que você consiga defender a tua fé. Por isso nós estamos estudando o Panorama Bíblico, que é um curso de apologética. Apologética é nós termos os instrumentos, a base, o entendimento, para que se o teu primo, aquele chato do teu primo, te puser na parede e te perguntar as coisas, você responder. Fabiola, sai de trás da coluna, não aguento mais. Senta ali, ó. Eu fico andando para cá para ver se ela me acompanha. Oh, obrigado, Senhor, aleluia. Nós vamos direto até as 9h30, porque depois tem comida. Obrigado por você ter trazido um prato, aleluia. Vamos celebrar juntos. Né? Porque afinal Deus é um Deus de festa, o nosso Deus é Deus de festa. Todo tempo tem festa e todo tempo Ele está à mesa conosco, amém? É à mesa, desde o princípio até no final, quando nós vamos tomar um vinho novo, à mesa com Jesus, tudo à mesa. Então vamos ter mesa hoje, glória. Ai, ai. Vimos claramente que Jesus Cristo é Deus e verdadeiramente homem. Estas duas naturezas, embora completamente diferentes entre si, fazem parte de uma mesma pessoa. Não são duas pessoas, mas são duas naturezas numa única pessoa. Filipenses 2, 6 a 11. 1, 2, 3 já. Quem não abriu, tomou pau. Já está reprovado. Filipenses 2, 6 a 11. Vamos. Aleluia. Se você não consegue abrir um livro, digita alguma coisa em alguma tabuletinha aí. Pega uma tabuleta e digita, finge, hein? Nossa aula de discipulado de hoje foi sobre fingir. Oh, Jesus. Abriram? Filipenses 2, 6 a 11 declara assim: o qual é Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome
que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Bonito de ouvir, né? E é empolgante, e é mesmo, e é de Deus. Mas o conceito por trás disto é que ele, subsistindo em forma de Deus, entenda essa palavra bem, subsistindo quer dizer que ele não deixou de ser Deus. Subsistindo em forma de Deus, ele simplesmente pegou esse atributo dele, essa natureza dele, que ele é Deus, e deixou de lado, não usou, abriu mão. E a palavra aqui é kenu. Kenu está traduzido esvaziou-se. Esvaziou-se deixou de lado, não usou, jogou no vazio, mesmo ele podendo, mesmo ele sendo, ele não deixou de ser, mas não atuou como Deus, atuou como se ele fosse só homem. Por quê? Por nós, para mim, para você, para dizer, olha, você pode. Eu fiz, você pode fazer também. Eu não fiz porque eu era Deus, eu fiz porque eu posso, porque Deus deixou eu fazer, e você também pode. Então, isso, ele se esvaziou de ser Deus, mas ele subsiste como Deus. Quer dizer, ele é Deus, e ele é homem. Ele tem que continuar sendo Deus, e tem que continuar sendo homem. Quando ele toma a forma de homem, a palavra declara que ele se comporta como servo. Achado em forma de homem, ele se humilha a si mesmo e obedece. Então é isso que nos cabe fazer também. Nós, como homens, assim como ele, temos que nos humilhar e obedecer. E assumir a postura de servo. Mas não é para você agora, a cada reunião que fosse possível, você sair lavando os pés dos outros. Não é isso. Servir é você deixar de fazer o que você quer para fazer o que você não quer, porque é preciso por amor a outro. Servir não é você ficar limpando, olha, tira o sapato, tira a meia, eu vou lavar seu pé. Lá, onde de sandália o pessoal andava nos caminhos onde tinha os camelos, os cavalos, os cachorros, o que tem de comum no caminho onde passam os camelos, os cavalos e os cachorros? Cocô. E todo mundo andando de sandália, e era toda sorte de tipo de cocô diferente que você pudesse imaginar, ao longo do caminho. E os caras com os pezão deles lá de sandália, vão andar. Quando você chega na casa de alguém, você está com o pé cheio de cocô. E aí, Jesus dá o exemplo de vou lavar teu pé, porque aquilo era o ápice da servidão. Aquele servo mais banana que você tem em casa é quem tem que cuidar de pôr a mão no cocô. E Jesus diz, não, deixa que eu ponho. E vai e põe. Porque ele abre mão da vontade dele, do que ele quer fazer, para fazer o que ele não quer, por nosso benefício. Então você se pôr na posição de servo hoje em dia, não é sair lavando o pé de todo mundo, porque, gente, quem quiser lavar o meu pé, eu não ligo a mínima, está ótimo, vem aqui lavar meu pé está cheirosinho, viu? Né? Porque ele está dentro do meu tênis, e eu estou com uma meia super grossa, e o meu pé foi lavado, e ele não viu a cor do cocô. Está limpinho.
Ah, mas está meio suadinho, né, pastor? Mas isso é nada. E não é assim que a gente se torna servo. A gente se torna servo dizendo assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero morrer na cruz, mas não seja a minha vontade, porém a tua. E Deus diz para ele: cruz. E ele, cruz. Isso é servir. Então, pergunta para o teu vizinho: qual é a tua cruz? Ah, pastor, minha cruz é a minha mulher. Você não tem ideia. Não, a tua mulher não é a tua cruz. Ah, pastor, o meu marido é minha cruz. Não, teu marido não é a tua cruz. Cruz é você, o teu maior peso que você tem que enfrentar, que é a tua cruz, é você. Porque você fala alto dentro de você. E você gosta de coisas e grita dentro de você mesmo. E você está em primeiro lugar, acima de tudo quanto é outro. É você por você. E você se levanta para querer fazer e se beneficiar. E Deus diz: olha, você tem que ser servo. Servo está com fome e espera o seu senhor comer para comer depois. E não é para ir enchendo a pança antes do seu senhor. Mas nós não temos a mínima ideia sobre essas coisas. Não? A gente mora no ocidente do mundo, né? Tudo aqui é assim: eu pago o garçom me serve, ele está feliz de me servir porque está recebendo. Agora, vai servir alguém de graça? Opa, espera aí, não, deixa eu primeiro comer. Então, o servir e se fazer servo nos nossos dias tem que sempre chamar você a pensar naquilo que você quer fazer e não vai fazer. Você vai se sacrificar, você vai pagar o pato no lugar de alguém, para benefício desse alguém, para que ele se beneficie, não você. Isso é se fazer servo. Então, como homem, ele nos deu esse exemplo para a gente seguir. Se fez servo e obedeceu. A quem você tem que obedecer? Jesus obedeceu o Pai. Amém? Jesus obedeceu o Pai. Amém? Porque não tem ninguém nesta terra que possa alcançar autoridade sem estar sujeito à autoridade. Deus Pai é autoridade sobre todos, e inclusive sobre Jesus, o Cristo, o Deus Filho. Jesus se sujeita à vontade do Pai. E por isso que ele obedece, se sujeita, se humilha, ele tem autoridade. Por isso a palavra diz: e Deus o exaltou. Pelo que também Deus o exaltou, no versículo 9, soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois é, ele se submeteu, e Deus então o exaltou. Nós temos que seguir esse exemplo. E a quem nós vamos obedecer? Jesus. Jesus. E onde é que eu vou conseguir encontrar com Ele para saber o que Ele quer que eu faça? Aqui. Está tudo escrito aqui, o que você tem que fazer. E eu tenho que ser achado em Cristo. Como é que a gente faz para ser achado em Cristo? Você se mete aqui dentro e fica em Cristo. Assim, de forma que quem olhar para você vai ver Cristo e não você, porque você está escondido em Cristo. Então você tem que andar aqui dentro. Como é que eu vou obedecer Jesus? Eu tenho que aprender o que Ele falou. Tenho que aprender como Ele fez. Tenho que seguir os passos dEle. Tenho que me fazer servo como Ele se fez servo. Tenho que dar a vida pelo irmão. Gente,
Dar a vida pelo irmão? Dar a vida pelo irmão me lembra aqueles filmes de Hollywood assim, que o cara pegou um judeu e enfiou ele debaixo do porão da casa dele, e aquele monte de soldado nazista andando lá em cima, e o cara com 5 judeus escondidos no porão, e o cara dá a vida, né? De repente um solta um pum lá embaixo, e os soldados alemães falam, opa, e pegaram os caras. E quem é que por causa de um pum morreu? O que estava ali escondendo eles, né? Morreu de pum. Amém? Pô, mas que porcaria, eu morro por causa de um pum. É isso que Jesus espera da gente, dar a vida pelo irmão. Você está disposto? Ô pastor, calma aí, nós estamos aqui no Brasil, ninguém dá vida assim pelo outro, né? Se tiver indo com a enxurrada, se eu me jogar lá para pegar o cara, eu vou junto. Não dá não. Você não sabe o que choveu. Você não viu. Os carros tudo debaixo da água. Eu vou lá, me arriscar? Pois é. Então a gente tem que olhar para dentro de si mesmo e dizer, estou me fazendo de servo, dou a vida pelo irmão, eu me sacrifico pelo benefício do outro, eu sirvo, em vez de sentar e comer, eu sirvo. Qual que é a minha posição hoje? E tem tempo para tudo debaixo do céu. Eu, até os 5 anos de convertido, montava e desmontava a igreja, e montava e desmontava, 800 cadeiras, tira tudo das classes, bota no pátio, vamos fazer reunião, amém. Acabou o culto, devolve todas as 800 cadeiras outra vez para dentro, devolve 800 cadeiras. Tem que servir os irmãos. Há tempo para tudo. Já montei, desmontei, montei, sobe andaime, pinta, leva, traz, faz. Chega uma hora que, assim como Jesus disse para Pedro, olha, vai ter um tempo em que os caras vão te vestir, você não vai mais se vestir. Eles vão tirar a tua roupa por outra. É isso que a palavra declara a respeito de Pedro. E foi assim com Pedro, e ele foi honrado, e ficou, assim, uma autoridade na igreja. Tudo bem, há tempo para tudo, mas temos que ter esse espírito de serviço. Cristo nos chama para ser obedientes. Até a morte. Alguns pregam, não, agora não precisa mais até a morte, porque Jesus já morreu no teu lugar. Não, mas a palavra declara que você deve amar o irmão a ponto de dar a vida pelo irmão. É correr na frente e tomar o tiro na frente dele. E o irmão não tomar o tiro, você tomar. Estão comigo? Mas se você não gosta desse tipo de evangelho, você pode ir para uma outra dessas igrejas que tem na televisão. Lá é Ferrari, é Porsche, é uma fazendona, é uma baita de uma festa, né? Deus pagou o preço para você ser milionário. Você venha para cá porque você vai ser milionário. Meu, o cara não leu a Bíblia, não leu, não sabe nada do que está falando. A encarnação de Cristo, depois vocês leem todos esses outros versículos em casa, amém? Eu li só o primeiro, Filipenses 2. João 1, de 1 a 14, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Logos é Jesus, ele era Deus. Né? Amém? Depois você lê em casa. Mas pontos importantes que nós precisamos ter aqui na nossa cabeça. A encarnação de Cristo não foi temporária. Sua natureza continuará para sempre. Quer dizer, ele se fez homem e agora ele não se livra mais disso. Ele continua sendo homem. A encarnação de Cristo não foi assim. Bom, eu vou me tornar homem por um período. Agora, ok, cumpri minha parte, morri na cruz, ressuscitei, chega de ser homem. Agora eu sou Deus. Não. Ele continua homem.
essa encarnação, que na verdade a palavra não é muito boa, é essa outra natureza que está em Cristo agora, de ser homem, essa outra natureza ali é perpétua. Ele vai ser homem. Não havia nenhum homem no céu. Quando a palavra de Deus declara que o homem pecou e Deus fechou o jardim do Éden e colocou uns querubins com uma espada flamejante para que ninguém entrasse, ali é uma representação do céu. O homem não entra mais no céu, não entrava mais no céu porque tinha caído, tinha pecado e ele foi expulso do jardim, o jardim de Deus, o paraíso de Deus. O plano de Deus é nos colocar de volta lá para dentro. Amém? Alguém topa? Eu vou pegar o primeiro trem que sai aqui para o Éden. O próximo, com a noiva. Vou para lá, já vestido de noiva para casar. Nós vamos para o Éden. Por que a gente pode ir para o Éden agora? Porque essa outra natureza, que agora habita em Cristo, de ser homem, não cessa. E ele é morto na cruz. E no terceiro dia, depois que ele passou 3 dias dentro do estômago do grande peixe, presta atenção. Se você quer saber o que aconteceu com Jesus, que foi para o Hades, para o Sheol, para o inferno, no meu lugar e no teu lugar, e pagou o preço, 3 dias e 3 noites, pagando o preço no Hades, no Sheol, no inferno, você tem que ler Jonas capítulo 2. Porque Jonas capítulo 2 começa falando de um profeta Jonas que foi para o bucho de um grande peixe. E lá você começa a perceber que o autor está dizendo coisas que não se referem ao bucho de um grande peixe. Porque ele está no mais profundo abismo. E as trevas o cobriam. E ele ficou desamparado. E não sei o que mais. E aí aquilo tudo está dando para nós uma descrição desses dias em que Jesus esteve no Hades, no Sheol, no inferno. Então ele é crucificado e ele vai para esse lugar. Mas esse lugar não tinha poder sobre ele, porque ele só foi para lá porque Deus Pai permitiu para que a gente não fosse. Então ele foi no nosso lugar, para que a gente não precisasse ir, porque ali, se a gente chegasse lá, tchau para nós. Mas ele pôde ir e pôde sair de lá, porque aquilo que estava ali, que era morte, separação de Deus, não tinha poder sobre ele, porque ele não transgrediu. Então ele não podia ficar naquela situação. Então ele paga o preço, padece, leva as nossas dores, as nossas enfermidades, as suas feridas, as suas pisaduras, as suas chagas, nos curaram. Ele faz o que ele precisava fazer, porque ele tem a natureza de homem nele. E ele, como homem, vai lá, morre, só que ele não tem pecado, ressuscita. Ressuscita e com ele, quando ele ressuscita, ele pega todo mundo que tinha ido para o Sheol, mas não estava no lugar de tormento, estava ali morto, como os santos do Velho Testamento que morriam e iam para o seio de Abraão, ficar ali esperando. Por que aquela turma do Velho Testamento, quando morria, ia para o seio de Abraão e ficava ali esperando? Lugar de descanso, dormindo, apagado, seio de Abraão. Por quê? Porque o céu, o Éden, estava fechado para homens. Homens, proibido. Não entra. Mas, quando Jesus, homem, essa é a natureza que precisa estar nele, cumpre tudo isso e ressuscita, ele entra no céu como homem. A natureza continua nele e ele entra lá como homem. E como primeiro de uma nova geração, de nascidos de novo, gente que anda no Espírito, que cumpre Deus no seu viver. Ele é o primeiro, arrasta quem estava esperando
que as portas do céu fossem abertas aos homens. Abraão, Isaac, Jacó, José, todo mundo que morreu no Velho Testamento, até João Batista, estava todo mundo lá. Pergunta, pegadinha, e Estevão, estava lá? Porque o João Batista morreu, Jesus estava aqui vivo. Amém? Jesus estava aqui vivo, João Batista morreu. Cortaram a cabeça dele, puseram uma bandeja. Eu fui lá no palácio onde o Herodes mandou matar ele. Só sobrou uma coluna, né? Não fui no palácio, não. Só sobrou uma coluna. Ok. Ele foi para o inferno. Para o Sheol. Entrou no seio de Abraão, lugar de descanso. Quando Jesus ressuscita, ele pega essa galera toda. E a palavra para isso é: e ele levou cativo o cativeiro. Aqueles que estavam ali, amarrados ali, porque não tinha como entrar no céu. Não podia entrar no céu. Homem não entrava no céu, por causa da transgressão do homem. Mas Jesus se fez homem, pagou o preço pela transgressão, abriu a porta lá em cima e falou: vamos! E arrastou o cativeiro atrás dele. Todo mundo que estava esperando, agora podia entrar. Por quê? Eles ficaram santinhos? Não. Jesus pagou o preço por todos eles, e por nós também. E ele entra na frente e fala: deixa entrar, deixa entrar. E não é para Pedro que ele fala isso não, viu? Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. Quando você chegar lá, ele vai falar o quê? Deixa eles entrar também. Ele só vai falar isso a seu respeito se você crê de todo o coração. Não é porque você virou santinho. Virar santinho... E o Estevão? Aí Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, soprou o seu espírito sobre os seus discípulos, e ali começa a era da igreja. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Ali o céu já estava aberto, e todos os que estavam lá no seio de Abraão, no Sheol, esperando para entrar no céu, entraram. Então agora quem vai morrer daqui para frente, não vai mais lá para o seio de Abraão que está vazio. Agora você vai pro céu, direto. Estevão foi apedrejado já nessa altura, no que é chamada época da graça, ou época da igreja, a nossa época atual, e ele vai direto para o céu. João Batista perdeu a boquinha. Ele tinha que ter ido também, mas ficou lá na cadeia. Será que é ele ou será que a gente tem que esperar outro? E ficou assim naquele lero-lero. E aí o Herodes pediu a mulher lá, a Herodíades, pediu a cabeça dele numa bandeja e ele morreu. Mas ele foi lá para o Sheol, para o seio de Abraão, e Jesus o tomou e levou para o céu. Já os que são mortos por causa do nome de Jesus, desde esse primeiro momento em que ele subiu ao céu e enviou o Espírito, no dia do Pentecoste, naquele dia, Pentecoste, Jesus está no céu, todo mundo que morre vai para o céu direto. Na verdade, gente, para ser bastante exato sobre isso, quando Jesus sai do sepulcro, a primeira vez ele dá de cara com a Maria Madalena e ela fala: você é o jardineiro? E ele fala: Maria. E ela diz: Rabone. E vai para cima dele. Mestre. E corre para pegá-lo, para abraçá-lo. E ele: não! Porque eu ainda não fui ao Pai, e eu tenho que ser apresentado como um cordeiro sem mácula. Eu tenho que ir, primeiro você não toca em mim. Eu agora estou limpo para ir para o céu e apresentar ao Pai, a mim, como oferta por todo mundo. Então ele sai do sepulcro, fala isso com a Maria e vai para o céu.
se apresenta como sumo sacerdote, paga o preço no nosso lugar, e todo mundo que morreu no dia seguinte, não precisava esperar o Pentecoste, que foi 50 dias depois, já foi para o céu, porque ele entrou naquele dia. Ok? Mas o Estevão foi morrer mais para frente, um mês depois. E aí já foi. Seguiram a linha? Por que eu estou falando essa história toda? Porque em Cristo, a humanidade dele, o ser homem, persiste, continua e vai continuar sempre. E ele é homem e está no céu. E entrou. Pergunta: quem foi que ficou mais tempo esperando Jesus entrar no céu como homem e não podia entrar até que Jesus entrou? Quase. Errou por 2000 anos. Adão. Morreu. Ficou lá esperando. 2000 anos depois de Adão veio Abraão. 2000 anos depois de Abraão veio Cristo. Depois ele pagou o preço, abriu o céu, e aí o Adão ficou lá 4000 anos esperando, foi. 4000 não, porque o Adão morreu aos 900 anos. Então, 3100. Estou dando aula de engenharia hoje para vocês aqui, é matemática apurada ali na ponta do lápis. Tem que ser assim, com Deus é assim. Tá bem? Para que tudo isso? Para dizer para você que a divindade está em Cristo e a humanidade está em Cristo. Nele residem duas naturezas. É preciso que seja assim, senão não ia acontecer a nossa redenção. Não ia ter homem no céu. Sua natureza humana continuará para sempre. Vamos ver só o primeiro texto aqui de Lucas. Abra lá comigo. Volta aí um pouquinho. Lucas 24, de 36 a 46. Lucas 24, 36 a 46, declara assim a palavra: enquanto ainda falavam isso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olha as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Por que ele está mostrando as mãos e os pés? Para os caras enfiarem o dedo lá, ver que ele tinha os buracos dos cravos da cruz. Olhem as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como percebeis que eu tenho. Presta atenção, ele está dizendo que ele está aqui ressuscitado, falando com os discípulos, e ele está dizendo: põe o dedo aqui, né? Espírito, não tem como você pôr o dedo num espírito. Espírito, você passa reto. Mas em Jesus, homem, a natureza humana dele permanece. Então ele se apresenta homem, com as sequelas. Alô? Quem tem sequela aí? Levanta a mão. Uma vez eu caí da estrada com a Lilian e caí 25 metros, estourei a pleura aqui desse lado, né, de carro. É uma outra história para outro dia. E aí fiquei, depois de um mês, com pneumonia na pleura, não no pulmão. A pleura é a musculatura que reveste os dois pulmões. Estourou minha pleura, que eu bati na direção. E aí parei, caí, fiquei, não respirava, pleura estourada. E hoje, se eu tirar uma chapa do pulmão, aqui desse lado aparece velado na chapa, meu pulmão falta um pedaço, porque eu tenho uma cicatriz na pleura que
Parece que o meu pulmão não está lá, mas ele está, viu? Mas, de vez em quando nós estamos num daqueles dias que chove de manhã e esfria à tarde e esquenta à noite, eu não sei se você mora em São Paulo, né? Você não gosta do clima, espera 10 minutos que ele muda. Amém? Então, de repente eu estou andando... Porque aqui na cicatriz, ela estende e encolhe diferente do resto. Então, mudou um pouco o clima, você... E aí, tudo bem. O que é isso aí? Sequela. Igual um prego na mão, no pé. Jesus se apresenta com o seu corpo humano. Amém? Eu tenho toda a esperança do mundo que quando eu ganhar um corpo igual ao de Cristo, não vai mais doer isso aqui. Porque eu acho que os buracos na mão dele não dói. Está lá o buraco, porque fizeram um buraco nele. Mas ele é revestido de glória. Possivelmente ele pode apresentar os buracos para os Tomé da vida acreditar e botar o dedo lá no buraco, e daí a pouco ele fecha. Porque é um corpo glorioso. Estou especulando, viu? Não está escrito isso na Bíblia não, hein? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Pois é, Jesus apareceu na frente deles como um espírito, né, vamos chamar aqui entre aspas, um fantasma, né, um bufo, apareceu, né? Ele perguntou para eles, onde é que tem alguma coisa para comer aqui? E eles disseram, no Poço Ipiranga? Não. Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Então, fantasma, espírito, uma energia, não come peixe. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Amém? Quer dizer que ele está se apresentando aqui diante dos seus discípulos como homem. Vai continuar podendo aparecer humanamente. O corpo de Jesus que morreu na cruz foi transformado em um corpo glorioso na ressurreição. Ele é o modelo do nosso corpo após o arrebatamento. Amém? Vamos ler o texto de Filipenses 3. Filipenses é muito bom em escatologia. Filipenses 3, 20 e 21 declara: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Amém? Pega o teu vizinho pela banhazinha da barriga dele aí assim, ó, dá uma espremidinha e fala: isso aqui vai virar glória. Isso aqui, ó, vai virar glória. Viu? Isso aqui vai virar glória. Esse vai ser o rei da glória. O rei da glória. Ele é o rei da glória. A palavra hebraica para gordura e a palavra hebraica para prosperidade é a mesma palavra. Alô? A palavra hebraica para gordura
que em determinados momentos ela é traduzida gordura, em outros momentos ela é traduzida prosperidade. Ou seja, nós podemos prosperar um pouquinho. Mas esse corpício que a terra há de comer, vai dar lugar, ser transformado num outro corpo, igual ao dele, como lemos aqui. A nossa pátria está nos céus. Diga para o teu vizinho, esquece da terra. Diga para ele, segura mais um pouquinho aí. A terra vai passar. Ok? Mas nós temos que manter, enquanto isso, os olhos na nossa pátria, que é no céu. Nós não somos da terra, somos do céu. Não da terra, mas do céu. Israel é da terra. Mas como? Eles vão ficar na terra e nós vamos para o céu? É. Mas e os israelitas que confessaram a Cristo e creram nele? Já não são mais israelitas, agora são santos, junto conosco. Os santos são cidadãos celestiais. Israel é da terra. E vai reinar aqui. E nós vamos reinar com Cristo. Inclusive sobre os israelitas, que sobrarem aí. Vão ser poucos, mas vão sobrar. Mas eles são da terra. Mas o crente é cidadão celestial. Você está pronto para ir morar no céu? Eu posso responder no teu lugar, não, você não está pronto para morar no céu. Você não está pronto. Se Jesus aparece aqui agora, e você percebe que Ele vai te levar para casa, para o céu, você se borra de medo. E vai ficar pensando, não, espera, deixa eu ver. Eu vou pegar meu passaporte. Não precisa passaporte. Não, mas eu tenho que pegar meu estojo, minha necessaire. Não precisa necessaire. Não, mas eu tenho que deixar a herança para você. Não, você não tem que deixar nada para ninguém. Não, mas eu tenho que... Me deixa pôr uma gravata pelo menos. Você não precisa gravata lá. Fica tranquilo. Mas chega na hora assim de você falar, é agora, 1, 2, 3, já. Você... Não! Pouca gente, mas bem pouca, se Jesus aparece aqui, pula no ombro dele e fala, vamos. Dane-se. Dane-se quer dizer, entrega para Satanás. Dane-se, entrega para danação. Dane-se. Né? Os portugueses dizem que se coza. Que se dane. Que se frite. Pula em Jesus e vamos embora. Não, a gente não está preparado para isso. Não está. Você ia ficar assim. Não, mas calma. Amanhã. Deixa eu pensar. Mas e o fulano, vai também? Não, senão eu fico com ele mais um pouquinho. Você ia pensar um monte. Por quê? Porque você diz que você é cidadão celestial, mas você não é. Você é mais terreno do que outra coisa. Por quê? Porque você está acostumado a comer banana, você está acostumado a comer farinha, você está acostumado aqui a fazer cocô. Como é que eu vou para o céu? Está acostumado aqui, é tudo natural. Esse aqui é o nosso... Né, vou para o hospital. Não, está doente, tem que tirar essa parte, eu vou para o hospital. Aí quando ele chega, por isso que ele não fala quando ele vai chegar. Porque se ele fala o dia que vai chegar, é como se você soubesse o dia que você vai morrer. E o que acontece que se você souber o dia que você vai morrer? Você pira na batatinha. Pira. Não sabe mais o que faz. Não sabe se tira tudo do banco e gasta. Não sabe se deixa tudo para alguém. Não sabe se vai pescar e sai direto do meio do lago para o céu. Você não sabe o que fazer. Não estamos preparados para isso. Por que nós não estamos preparados para isso? Porque a gente não é cidadão celestial como Deus fala que nós somos. A gente está acostumado aqui.
com grilhões que seguram a gente aqui, gravidade, você fica na terra. Alguém já saiu voando aí? Não em sonho, de verdade, saiu voando? Ninguém. Você não está acostumado a sair voando. E quando Jesus diz assim, vamos! A gente tira sarro de Pedro, mas foi o único que saiu do barco e andou em cima d'água. Se ele disser isso para você, você fala, aqui ó, fico no barco. Mas o Pedrão foi, um pouquinho. Esse é macho. As duas naturezas têm que continuar residindo em Cristo. E porque Ele é homem, Ele entra na nossa frente. É o primeiro dos nossos irmãos. Ele é o mais velho, o primogênito, o primeiro da nossa geração. A continuação de sua humanidade é vital para Ele poder ser mediador. Quer dizer, Ele se apresenta a Deus como homem. E diz, os homens agora serão como tal como eu sou. Os homens serão tal como eu sou. Está aqui. Deus, olha um homem aqui, ó, e olha para mim. E ele é homem. E então, ele é mediador. Ele é sacerdote. O que significa a palavra sacerdote? A palavra sacerdote significa representante. Representante. Ele é o nosso representante. Fala com o meu irmão mais velho. Ah, você quer brigar comigo? Jesus! Chama o irmão mais velho. Não fez isso na escola? Ah, é? Para quebrar o pau? Eu vou chamar meu irmão. Chama Jesus. A ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo foram corporais. E assim será a sua volta à terra. O corpo de Jesus sumiu do sepulcro. Ele foi levado, o corpo continuava lá, no sepulcro. Ele morreu. Alma e espírito saem do corpo, morreu. Jesus continuou o corpo dele no sepulcro e ele no Hades, pagando preço no nosso lugar. Leia Jonas 2, você vai ver o que ele ficou fazendo 3 dias e 3 noites no Hades. Aí ele volta, ressuscita. Ressuscita quer dizer o contrário de morrer. Quer dizer, corpo se junta com alma e espírito outra vez. Morrer é corpo para um lado, alma e espírito para outro. Ressuscitar é juntar outra vez o corpo com alma e espírito. Ele ressuscita, é corporal. Aí ele anda na terra e come com os discípulos. E manda o Tomé enfiar o dedo no buraco dele lá. E aí ele é corporal. E aí o texto fala que os discípulos ainda estavam ali e viam ele subir ao céu, corporalmente. E assim, da mesma maneira, será a sua volta à terra. Quando ele vier, não no arrebatamento, depois que ele vier conosco, que casamos com ele, depois no final da tribulação, quando ele voltar à terra, ele vem corporalmente. Não é uma energia, a nova era, agora é a era do aquário, não é nada disso. Agora ele é o rei e vai reinar em Jerusalém, sobre a terra. E ao lado dele vai reinar Davi sobre Israel, também em Jerusalém. Jesus vai reinar em Jerusalém sobre toda a terra. Debaixo dele, uma das nações que estão debaixo de Jesus é Israel. E o rei de Israel é Davi, que vai estar reinando com Jesus em Israel, em Jerusalém. Depois vai ter aí tem algumas nações que a palavra declara que elas vão ser cortadas da terra. Não vão mais existir, acabou a nação. Mas as nações que passarem ao milênio, onde Jesus será o rei sobre toda a terra, essas nações terão o seu rei. Pergunta, quem vai ser o rei do Brasil?
Será o Silas Malafaia? Ele é bravo, hein? Será o Edir Macedo? O Lula não é. Será o chapeleiro maluco? Quem vai ser o rei do Brasil? Uma coisa eu digo para vocês, ele não vai ser eleito democraticamente pelo povo. Não vai. Quem vai estabelecer, quem vai reinar sobre o Brasil, quem vai reinar sobre o estado de São Paulo, quem vai reinar sobre a cidade de São Paulo é Deus. Não é o nosso voto. E ele volta do jeito que subiu, corporalmente. Resultados importantes, e vamos terminar aqui. Da união das duas naturezas. O ato da redenção, por exemplo, foi realizado pelas duas naturezas. Como homem, Cristo podia morrer, e como Deus, sua morte pode ter valor infinito, eterno, suficiente para prover redenção pelos pecados do mundo inteiro. Para ser sacerdote era indispensável a união das duas naturezas. Pela encarnação ele pode interferir como mediador dos homens, e como Deus, seu sacerdócio é eterno. Então, sempre como Deus, ele estende a coisa para a eternidade. E como homem, ele faz o papel que lhe cabe como mediador, como sacerdote. A pessoa encarnada de Cristo é adorada como Deus. É o único homem que pode ser adorado, porque ele também é Deus, verdadeiro, Jesus, mais nenhum. É o único homem que pode ser adorado justamente porque é Deus. Mateus 8, 2, vamos lá, e vamos encerrar. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Quer dizer, Jesus não corrigiu alguém que o adorava. Amém? Lá no Apocalipse nós vamos ver que João se curva diante do anjo. João se curva diante do anjo e o adora. E o anjo repreende e ele diz: não faças isso, eu sou teu conservo. O anjo não é Deus. Não faças isso. Por quê? Porque não se pode adorar anjo. Só se pode adorar Deus. E Jesus é Deus, ele pode ser adorado. E quando um homem o adora, leproso, o adora, ele não repreende o homem dizendo: não me adore, você adore a Deus, como se ele não fosse. Ele não faz isso. Ele se deixa adorar. Está entendido isso? Então, nós podemos adorá-lo. E ele sendo homem. Não dá para adorar mais nenhum outro homem. Nenhum outro é Deus. Aí mesmo em Mateus 9, 18. Enquanto ainda lhes dizia estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou, falou alguma coisa para ele: para de me adorar, rapaz? Não. 14:33. 14:33. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Por quê, hein? Porque ele diz para a tempestade: acalma-te, e até a tempestade o obedece. Então o adoraram. E ele falou: para com isso, gente, não me adora? Não, ele é Deus, ele pode ser adorado. Amém? Pula para o 28, 9. 28, Mateus 28, 9. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
E o 17, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mas nós não somos dos que duvidam, nós somos dos que creem. Glória a Deus.